Você sabia que dia 15 de julho, 15/7, foi o Dia Internacional do Homem? Não, né? Porque o Dia Internacional da Mulher praticamente todo mundo sabe. Mas o Dia Internacional do Homem, muito pouca gente sabe, nem você. Sim, é você. Se esconde atrás da sua esposa, não. Nem você sabia, não. Eu também te confesso que eu também não sabia, não. Eu fui lá em datas comemorativas e encontrei. 15/7 é o Dia Internacional do Homem. E tem por norma, né? Enquanto a mulher se cuida, vai ao ginecologista, isso tudo falando em preventivamente, pessoal, tá? Que é lógico, a gente procura um profissional da saúde quando a gente está com um probleminha aqui, um probleminha ali, a gente acaba sempre procurando um profissional da saúde. Mas o homem não costuma fazer isso preventivamente, não. Aí eu, cá com meus pensamentos, né? Falei assim, caramba, eu fiz, até que o doutor Tarricone, ginecologista, né? Estivemos aqui nesse local, no Dia Internacional da Mulher. Falei, por que eu não posso fazer para o homem, né? Até para chamar a atenção dele, né? Trazer um profissional da saúde do homem, né? Um urologista, e vamos falar sobre esta data. Vamos ver o porquê. E como sempre, pessoal, eu vou pedir para a gente fazer o nosso programa. Você vai enviar perguntas para cá, já vou apresentar o nosso convidado, já. Você vai enviar suas perguntas para cá, principalmente você, homem, se bem que eu tenho quase certeza, é a mulher que vai acabar. Você não quer fazer? Eu vou fazer por você. Tenho quase certeza disso daí. Bom, e para tanto, eu estou trazendo aqui o doutor Eli, eu não sei se é Célice ou se é Celice, daqui a pouco ele me corrige. Eu o chamo de Eli Célice Dias, urologista, há muito tempo radicado aqui na costa da Mata Atlântica, Baixada Santista, e que cuida da saúde do homem. Doutor Eli, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? E que nós falássemos um pouquinho disso que eu acabei falando agora, né? Eu acho que o doutor vai concordar comigo, o homem não se cuida muito preventivamente, só que antes disso, sabe o que eu queria do doutor? Eu queria da formação dele, pai, marido, quantos filhos. Ele não quis passar para mim, não, mas ele vai falar para você, né, da vida particular dele no tocante a esse assunto. Mais uma vez, obrigado pela sua vinda aqui ao programa, doutor Eli. Olá, obrigado mais uma vez, Ari, ao grupo da NET Cidade, pela mais uma oportunidade. E obrigado a você, companheira e companheiro de toda a Baixada Santista, que está aqui interagindo com a gente nesse momento. Agora um pequeno, esse negócio de dizer qual é o meu marido, ficou meio chato aí, né? Não, eu falei isso. Nossa Senhora, já comecei. No Dia do Homem. Já comecei pela porta esquerda. Então vamos lá. Mas quem é o doutor Eli? Pronto, vamos refazer. Quem é o doutor Eli? Pai, marido, não sei se já avô. Não, menos. Bom, estamos aqui, eu sou natural de Piacatu, São Paulo. Todo mundo acha que é no Nordeste, mas é aqui no interior de São Paulo mesmo. Formado em Botucatu, em Medicina, na Unesp. Vou completar 33 anos. E os 33 anos aqui na Baixada Santista, da qual eu agradeço muito toda a oportunidade de evolução profissional. Sou casado com a Maria Angélica, casado há 33 anos com a mesma mulher, como ela mesma costuma dizer, e com 3 filhos, o Frederico, que resolveu ser médico, formou-se esse ano, o Gabriel, que faz stand-up, com a stand-up comedy, e o Gregório, recém-formado também em psicologia. Então, as profissões mais variadas em casa. E o Frederico, é urologista também? Não, ainda não optou? Não, ele formou-se agora. Esse não ano fez ainda especialidade. Pensa em fazer neuroclínica, não sei, isso aí nós criamos os filhos para o mundo, não é, Ori? É verdade. O que importa é a saúde e a dignidade, isso é o mais importante. Doutor Eli, você concorda com o que eu falei, que o homem, inclusive, lógico que eu estou nesse meio, né? Ele é meio desleixado quanto à prevenção da sua saúde? Ou no seu consultório, o senhor não sente isso?
A palavra, o senso geral é desleixado, mas não é bem isso. É que o homem, da natureza humana, do trato, do contrato social nas diversas culturas, na maioria delas, o homem é o caçador, é o que vai adiante e tudo mais. E a mulher, a mãe, é o esteio, é o eixo da família. Então ela está mais ligada, né, nos cuidados, né? E o homem, né, fica aquela história e virou esse falso machão. Eu não tenho dúvida há muito tempo que quem manda mesmo é a mulher e o sexo frágil é o nosso mesmo, né? Mas, enfim, o homem vive menos. Isso é implacável. O homem vive 10% menos do que a mulher, fruto dessa questão social e de, na prática, não se cuidar. Isso está bem consolidado já. E essa é a nossa luta, e daí um dos motivos em todo o mundo de se institucionalizar o Dia Internacional do Homem, que normalmente é no final do ano, e aqui no Brasil é em Dia julho. 15. Mas ainda não pegou muito, né? Eu acho que o Dia Internacional da Mulher tem muito mais conhecimento pela mídia até, eu Mais confesso. apelo, tem mais apelo. Não é? Agora, doutor, quando a gente fala em urologista, geralmente vem na nossa cabeça, não, é médico para homem. É médico só para homem? Não, o urologista, ele atende, na sua grande maioria, homens, porque é o especialista que cuida do genital masculino. Então, isso enche o consultório. Mas ele é o médico que cuida das vias urinárias, que é igual do homem e da mulher. Só muda a partir, né, da parte final da bexiga, que é o colo da bexiga, e a uretra. E aí entra na questão do genital, ou da genitália, como é que se diz, né? Quando a gente fala em homem, todo mundo fala, está cuidando da sua próstata? Até acho que devido até o câncer de próstata, né? De uma grande incidência, né? O que o homem precisa fazer? Estamos falando sempre, doutor, em preventivo, tá? Por que, o que, como, de que maneira o homem tem que fazer o exame da próstata? Em que período? Por que fazer? Não estou sentindo nada, vamos supor, estou urinando bem, não tenho certeza. Mesmo assim, a que período ele tem que fazer esse exame? Ou precisa fazer? Vamos lembrar porque chama câncer, qualquer câncer. Câncer não é um só, são vários tipos de câncer, em várias partes do corpo humano, quer do homem, da mulher, da criança, não importa o sexo. E é câncer porque é traiçoeiro. Então é uma concepção, é um conceito. No tocante à próstata, que é uma parte da prevenção, o homem não é só a sua próstata, já há quase um consenso de que a partir dos 40 anos de idade, o homem já deve dirigir-se ao seu médico urologista de confiança e dar início à pesquisa, ao check-up e tudo mais. Aí tem uma série de protocolos que se segue, e já caindo já na parte mais crítica, o toque retal é uma ferramenta importante na pesquisa. Isso, só faz o exame de sangue, não precisa mais? Não, lê do engano. O toque de próstata, o toque da próstata através do reto, né? Não há outra maneira, é um dispositivo fundamental na elucidação, no esclarecimento do tipo de problema que o paciente possa ter. Aí o senhor tocou num ponto fundamental, que entre as rodas... Olha, o João já está dando risada, nosso câmera lá já está dando risada. Mas tem muito tempo. Não, eu sei, ele é jovem ainda, né? Mas o doutor deve conhecer... Mas a gente pega ele depois. na roda de amigos, doutor, você deve conhecer bem, né? Isso é motivo de gozação, é motivo de brincadeira, né? Isso é muito conhecido. Mas eu quero fazer uma pergunta que eu escuto muita gente fazer.
mesmo através do exame de sangue, que nem o doutor falou, só para deixar bem claro, doutor, só para deixar bem claro, tem que fazer o toque retal, independente do resultado do exame de sangue? Sim, o que não está definido ainda é a cronicidade, a frequência do toque. Na dúvida, faz-se todo ano. Alguma coisa mudará devido à evolução tecnológica nessa parte. Mas, assim, não há a mínima previsão de quando será dispensado o toque. Eu estou colocando nesse sentido. Eu entendi. De novo, é uma ferramenta importante e vamos esclarecer aí aos nossos telespectadores. É muito simples, o toque retal, a polpa digital do urologista ao examinar a próstata, ele consegue palpar 70% do local possível de tumor. Ele não consegue palpar toda a próstata, mas aonde o dedo alcança, ele consegue, pela incidência da topografia da onde o câncer ocorre, o dedo ele consegue palpar, que vê a consistência, se sente dor, se tem alguma fibrose, se tem algum caroço, ou seja lá o que for. Porque existe um protocolo, próstata normal Sim. É assim, o anormal é assado e assim vai. Então, amigos, coragem, vamos lá. Após os 40, procure o seu médico urologista, tem vários na Baixada, mais de 40, há urologistas suficientes aqui para todo mundo, tanto na rede privada como na rede pública. Doutor Eli, o que é e para que serve o PSA? O PSA Vamos decifrar essa... É difícil essa PSA, é um nome complicado, né? PSA é uma sigla em inglês. Isso. Que em português é antígeno prostático específico. Né? Então, prostate, o S, que é o específico, que não tem E no inglês, e o antígeno é basicamente a mesma escrita e a mesma pronúncia. Então, é uma sigla. Exemplo da AIDS, né? Que a AIDS é uma sigla em inglês, quando aqui seria SIDA com S e não pegou, não colou, tentaram, né? Então, PSA é um exame de sangue e ele é prevalente na próstata e a sua alteração pode significar algum desarranjo celular no órgão prostático. Quando isso aí acusa, quer dizer o quê? Significa o quê que os senhores médicos deverão fazer? Qual seria a sequência disso? É um sinal de alerta. Veja bem, nós estamos falando de pacientes assintomáticos. Aquele lá que vai lá por obrigação, vai na sua camisa, não quer ir, vai empurrado sempre pela mulher, essas santas que nos guiam, certo? E está certo, mas assim... Paciente assintomático é uma coisa, então cabe essa sua colocação. Paciente com sintoma é bem diverso, porque o indivíduo chega lá com uma queixa aqui ou acolá, então o protocolo muda, a dimensão é outra, né? Mas assim, o PSA mede o metabolismo, a taxa de metabolismo prostático, que pode estar alterado por uma inflamação ou por um câncer. Entendi. Então, não necessariamente um PSA estourando é garantia de que o indivíduo tem um câncer dentro da sua glândula. Doutor Eli, na sua clínica, o senhor encontra muito, gostava que, lógico, eu fiz uma pesquisa para vir conversar consigo, etc. e tal, eu vi que a incontinência urinária não é tão pouco como eu pensava, não. Me parece que existe uma porcentagem, não grande, mas relativa de incontinência urinária. Para o amigo telespectador que não sabe o que é incontinência urinária, o doutor vai esclarecer. Bom, incontinência urinária, ela ocorre quase que sistematicamente nas mulheres a partir da meia-idade.
e não necessariamente por terem tido muitos filhos de parto natural, em oposição à parte cesariana. Pela questão anatômica, como eu falei no início do programa, o aparelho urinário ele difere do homem para a mulher a partir da parte distal da bexiga, que é o colo vesical, e o tamanho da uretra. Como o da mulher é mais curta, é diferente, então existe uma incidência que não é desprezível, que há uma fraqueza dos tecidos, das fibras, né, dos tendões que sustentam o assoalho pélvico. E isso é uma das razões de uma perda, ou como se fala, perca urinária, certo? De se perder a urina. Mas tem outros fatores que são concomitantes e vão junto, desde uma infecção de urina, algum problema, uma doença própria da musculatura do globo vesical, da bexiga, não da musculatura pélvica, certo? A associação desses dois eventos gera um outro tipo de incontinência. Às vezes a incontinência urinária ela tem uma complexidade tal que a gente precisa lançar mão de alguns outros exames com uma certa sofisticação para poder definir do que se trata. E a partir daí o tratamento. Ocorre no homem também por conta de cirurgias pélvicas, prostáticas, mas aí é decorrente do ato médico, aí é mais comum. Então, no homem, realmente, não é tão comum, salvo situação de quando a próstata começa a exercer uma certa dificuldade para urinar, a bexiga não consegue esvaziar plenamente, então o indivíduo ele vai perdendo urina por um motivo ou outro. Sem querer. Sem querer, tá? Mas a incontinência urinária, assim, é mais comum se ouvir falar de incontinência urinária no sexo feminino. E menos comum no homem, mas também existe. E também não é desprezível. Pessoal, já chegaram algumas perguntas, mas eu estou contando com você, lembra? Fazer o nosso programa. Somente você, homem. Está com dúvida disso, com dúvida daquilo? Aproveita a doutora Eli aqui com a gente. Eu vou aproveitar agora, hein? Doutor Eli, o que é circuncisão? Você sabe o que é? Então vai ficar sabendo agora. Circuncisão é a cirurgia da fimose. E na cultura árabe e judaica é comum, né, se fazer a circuncisão em tenra idade por um caráter religioso, uma questão. Então é muito próximo, né, os preceitos do Alcorão e do Talmud, né? Então, circuncisão vem daí. Mas nada mais é do que a retirada, não da circuncisão, porque se tira tendo ou não tendo, porque é uma convicção religiosa, um preceito que as famílias seguem. Lá, né? Lá e aqui também. Claro. Já vi coisas paradoxais aqui, né? São quase cômicas, mas existem. E agora a cirurgia da fimose, ou o urologista, ele indica quando o excesso da pele que reveste, né, o pênis esteja prejudicando o ato de urinar em si, até o ato sexual, provocando ou predispondo infecções locais, que vai dando uma fibrose no tecido e impedindo que se faça uma limpeza adequada. Eu no popular, sabe o que eu já ouvi falar, doutor? É pele demais. Acho que é pele demais. Sim, via de regra, sim. Isso é no popular, né? Mas a medicina é quase que nem o direito, né? A gente sempre tem uma explicação. Fala-se muito, quando eu estou fazendo essa pesquisa, né, para conversar com o doutor Eli, eu vi aqui eu trabalhei mais com porcentagem. Confesso para o doutor que eu trabalhei mais com falar, isso aqui é 38, isso aqui é 45, não, isso aqui não é pouco, eu tenho que ver. Aí veio uma pergunta aqui baseada nisso, eu não peguei as porcentagens, mas baseada nisso, doutor, ejaculação precoce, tem jeito?
Tem jeito, sim. Tem jeito. Ou no corpo, ou na mente, ou nas duas. Mas Tem se trabalha jeito. mais com a mente? Ou Esse percentual não dá para você mensurar, que de novo depende o paciente. Tem causas típicas de ejaculação precoce de natureza puramente anatômica. E tem puramente psicológica, de origem psicogênica, e também a mistura de ambas. acontece mais na tenra idade, vamos chamar assim, na Na adolescência? tenra idade, não. Começa, o indivíduo se apercebe disso quando tem o início A vida sexual. da né? sua vida sexual. E aí aquele lá é o Jaspion, rapidinho, sei lá, você tem, O tem um Jaspion. monte de coisa. Como é que você mede se você está indo mais rápido que a parceira? É quando ela fica na mão, ou seja, essas coisas devem ser conversadas com a sua parceira, com muita medida, com muita cautela, sem temor, porque o sexo, antes de mais nada, tem que ser conferido por amor. Senão a coisa ela fica diferente, a gente vai entrar numa outra seara aí, fica complicado definir isso. Mas, enfim, se você tem uma parceira que é para tudo, inclusive para namorar, então a satisfação tem que ser para o casal, para você e para ela. Se algo está faltando, é uma questão de conversa, que ao chegar, ao pedir ajuda, já chega sabendo do que se trata. O problema é que essa tal de macheza, o indivíduo vai piorando, não sabe se abrir e nunca vai se abrir com a mulher dele. Amigo, você vai ter uma grata surpresa ao se abrir com a sua mulher. Você não vai se abrir com uma garota de programa, você vai se abrir com a sua mulher. Eu estou falando de sexo seguro, um namoro com a parceira por amor. Então você tem que se abrir, a tua parceira. Nós estamos chegando no finalzinho do primeiro bloco, eu estou aguardando mais perguntas para fazer para o doutor Eli. Vou começar a fazer no segundo bloco. Agora eu vou fazer uma pergunta, doutor Eli. É lógico que cada caso é um caso, depois dessa pergunta nós vamos dar uma paradinha. Cada caso é um caso. No seu consultório, uma curiosidade minha, confesso que é uma curiosidade minha. De uma maneira geral, o senhor recebe mais. Eu sei que, volto a repetir, cada caso é um caso. O senhor recebe mais o homem ou, na maioria das vezes, o homem acompanhado da esposa? Olha, antes era só o homem. Agora está ocorrendo muito a presença da mulher. Eu peço muito, principalmente em coisas que mexem com o orgulho próprio do meu paciente, que ele venha com a sua mulher. E eu estou tendo um bom retorno disso. A pessoa reconhece que é uma ajuda importante, a parceira vem de uma forma bem colaborativa, está sendo bem gratificante isso. Na maioria ainda vem de maneira isolada, mas já está se tornando bastante frequente a vinda do casal. Do casal não importa a sua condição marital, mas vai lá o casal. O jovem casal, o velho casal, mas enfim, estão lá. Um ajudando a outro, de mão dada. Isso é muito legal, muito bom. Doutor Eli, o adjetivo que eu ia usar. Isso é muito legal. E vai ficar melhor ainda no segundo bloco, pois eu conto com você. Até já, gente. Olá, minha gente. Retornamos para o meu, para o seu, para o nosso programa Baixada em Foco. Programa que fala de tudo um pouco. Hoje, a nossa saúde, a saúde do homem. Doutor Eli aqui com a gente, esclarecendo as suas dúvidas. Você não quiser aproveitar, vai perder a oportunidade. Seu Noel, obrigado por você ter ligado, um grande abraço.
para mim, para o doutor e para todos que estão trabalhando. Muito obrigado, seu Noel do José Menino, né, seu Noel? Por que eu vou mudar o seu bairro? E a dona Undina, também lá do José Menino. Um abraço para mim, um abraço para o doutor. Está gostando do programa e eu estou aguardando a sua pergunta. Tire dúvida, né? Aliás, quando você tiver dúvida, não fique esperando aparecer aqui no programa, não. Vá ao seu médico e tire essa dúvida. Prevenção, tem aquele ditado que diz, é a alma do negócio. Né? Não tem essa coisa antes tarde do que nunca, não. Às vezes o tarde é demais. Né? Uma coisa que podia ser cortada lá no início, preventivamente, de repente pode não ter jeito. Então pense nisso. É a sua saúde. Doutor Iri, o que é hérnia inguinal? Bom, hérnia inguinal, ela dá-se na base da barriga ou abdômen. E é o urologista que cuida? Não, na verdade é o cirurgião geral. Lembrando, o urologista é um cirurgião geral também que se especializou nisso. Mas aqui na Baixada e na maior parte do país, quem trata dessa questão hérnia inguinal é o cirurgião geral ou gastrocirurgião. Mas, enfim, é uma fraqueza da base da barriga. Por que se dá essa fraqueza? Porque ao final da barriga saem os cordões, né, que irrigam o testículo de cada lado, drenam o sangue do testículo, dão a sensibilidade, é o tecido linfático. Então aquilo é um funil natural que existe. Tanto é que enquanto nós estamos crescendo dentro do útero de nossa mãe, né, existe uma hérnia natural, que chama o conduto peritônio vaginal, que não tem nada a ver com a vagina feminina, é o nome, né? E a persistência desse conduto peritônio vaginal na infância, na primeira infância, configura uma hérnia, mas pode ter uma hérnia adquirida por esforço desmedido, né, ou algum trauma. Então rompe-se essa aponeurose, todo esse imbricamento de tecidos, ele fica frouxo. Então todo o conteúdo abdominal tende a querer escapar para baixo. Isso precisa ser corrigido, é fácil de ser corrigido e a conduta sempre é cirúrgica. Geralmente quem detecta é o urologista? Não, necessariamente não, né? Quem detecta é o paciente, porque acaba doendo alguma coisa antes de aparecer o volume. Sempre tem uma queixa, sempre incomoda. A dificuldade é quando o indivíduo tem uma certa obesidade ou uma certa idade, ele é um pouco desligado dessa questão. Mas é bastante patente no jovem, o saradão, fisiculturista e tudo mais. Aí qualquer pelotinho ele já baixa desesperado no médico, né? Mas assim, é um negócio que começa a querer sair do corpo, ou então uma dor quando se mexe. Isso é bastante comum. Não é frequente o médico, olha, você tem uma hérnia, o cara fala, o que é isso? Não? Sim. Geralmente é o contrário. Então, assim, o diagnóstico casual é incomum. Doutor Eli, uma pergunta para o senhor agora que vai interessar muita gente, hein? Ao casal, né? Se a mulher foi ao ginecologista e detectou a presença de algumas bactérias, pode o homem ter passado ou pego isso através da relação sexual, apesar de não apresentar sintomas? Existe na linguagem médica das doenças a figura do portador são. O indivíduo, ele tem alguma coisa, mas a doença não se manifesta ou por questão de uma proteção natural adequada que o indivíduo tenha, ou pela sua anatomia. Então, assim, o que a gente tem que entender é que o ser humano, como qualquer ser vivente na face da Terra,
ele é o que a gente chama de um equilíbrio ecológico ambulante, no sentido figurado. Porque nós dependemos dos bichos invisíveis que a gente não vê e que convivem com a gente. Entram e saem a gente o dia todo. O fato de um grupo de colônias de qualquer espécie ficar parado algum tempo naquele lugar é uma das bases que configura uma doença. Voltando à questão, para não deixar o casal desesperado, a mulher faz o preventivo anual, o homem é muito relaxado nessa questão e esse é o grande aviso aí. Vão sempre. Tem dúvida? Vá no teu clínico ou no cardiologista, comece por algum lugar, certo? Mas a mulher ela é muito mais cuidadosa, então volta e meia tem aquelas colônias, bactéria, tricomona, candidíase, não sei o quê. Isso é de fácil tratamento. Agora dizer quem pegou, quem passou, coisa e tal, não é o caso agora, porque as coisas estão lá, certo? Doença sexualmente transmissível é uma fronteira bastante estudada e essa pergunta em si não tange a essa questão, entendeu? O senhor falou agora em candidíase. O que é candidíase? Todo mundo fala-se nisso, né? Candidíase é um fungo. Também é um outro habitante que circula pela gente. Aparece aonde? A candidíase, ela aparece nas cavidades, assim, vaginal, certo? Na cavidade oral, certo? O famoso sapinho da criança e tudo mais, sapinho. Né? Agora, por que a mulher? Porque a mulher é o que a gente chama, o genital dela é um santuário, né? É algo, assim, úmido, quente, rico em proteínas, então é um caldo, né? E aonde se instala algum bichinho lá, então tem uma condição de proliferar. Isso não quer dizer que a mulher não se limpe, não é. Às vezes é fruto do ocaso mesmo, certo? O ambiente é próprio, né, doutor? O ambiente é próprio. E tanto é que uma doença, a mesma doença, se manifesta de uma maneira no homem e de uma maneira diversa na mulher. Então, tanto é que o método diagnóstico no homem é um, e nesse caso, nesse particular, o método diagnóstico na mulher também é outro. Agora, uma pergunta praticamente para você, adolescente, né? Mais ou menos isso. Olha lá. Doutor Eli, quais os sinais que costumam aparecer no pênis no caso de doenças venéreas? Toma cuidado, hein? Bom, qualquer irritação. Bom, antes de mais nada, acho que a mensagem aqui disso, de todos nós, pela oportunidade, assim, preste atenção no seu corpo, fale com ele, sinta ele com cuidado, tenha carinho por ele e se observe. Na questão do genital, sei lá, é uma pergunta muito genérica, mas, sei lá, se está irritado, está coçando ou está doendo qualquer coisa, é um sinal de alerta. Agora, isso vem sempre com uma historinha. Vamos falar do jovem, saiu, foi num programa com uma menina, leva o preservativo e não usa. Usa na primeira vez, não usa na segunda. Isso é o problema de agora. Depois que se estabelece um pequeno nível de confiança, as pessoas começam a relaxar a guarda. Não pode, né? Sempre camisinha, né, doutor? Sempre. Preservativo, sempre. Que infelizmente às vezes não é suficiente também. E uma camisinha? Sim, senhor. Essa foi boa, daqui a pouco eu volto nisso aí. Já ouvi falar assim, doutor, que quem urina mal, será que eu estou com câncer de próstata? Tem sentido ou não? Como falei, sim e não. De novo, escute o seu corpo. Ora, eu era assim, de repente eu fiquei assim. O que é que está por trás disso? Isso pode ser desde essa estupidez de um câncer, ou então simplesmente
a migração de um cálculo, que fica simulando uma sensação de bexiga cheia, aí vai urinar, não sai nada, é um grande fiasco e tudo mais. Então é um sintoma, mas assim, atrás de um sintoma, assim como a questão do sexo, sempre tem uma historinha. O indivíduo ele não chega lá puramente só com isso. É por isso que é importante o interrogatório, sim, escutar a história, dar um pouquinho de atenção. Aí você ajuda o paciente, com os dados que ele lhe informa, esclarecer a situação. Aí ele fala, puxa, era isso mesmo, era isso mesmo. E de repente chega-se a uma conclusão. Então vamos aprofundar mais. Nesse ponto ainda, doutor Eli, quais são os sintomas, se é que existem, do câncer de próstata? Sintoma de próstata, não obstante a questão da traição da doença, que pode começar desde nada, né, e o indivíduo é flagrado com o câncer, em qualquer circunstância, em qualquer órgão, mas via de regra são sintomas irritativos. Vamos dar um exemplo hipotético, sim, que pode ser tanto para a bexiga como para a próstata. O indivíduo começa a urinar mais vezes, começa a doer para urinar, a urina não satisfaz, né? Sente uma alteração no odor da urina, às vezes até na coloração, e que aí se mistura um pouco, pode ser infecção, pode ser um cálculo e tudo mais. Mas é assim, a maior mensagem aqui é assim, é o padrão irritativo. Tem alguma coisa irritando? Presta atenção. Não fique esperando aí dormir algumas noites e passar. Se a coisa ela vai se avolumando, ou então ela fica estável e você acaba se adaptando com isso, não faça isso. Vá, procure o médico. Mas assim, o câncer ele é traiçoeiro, ele pode estar lá. Eu tenho alguns casos muito tristes na minha experiência. Eu vou dar um exemplo, vale a pena. Um dia lá um representante comercial, que ia lá sempre me visitar, meio que de alegre foi lá levar o tio. Isso é um caso real. Ah, esse é meu tio, fulano com esse tal. Ah, doutor, não estou sentindo nada. Segui todo o protocolo. Cara, não tinha nada, mas ele tinha uma grande metástase no fêmur dele, que só foi sentida, assim, porque também não dava sintoma, porque ele tinha o costume de andar na praia, e ele só me alertou de tanto eu perguntar, que atualmente, ao andar, aquela perna acometida sentia mais. E estava lá toda a evolução da doença. Mas, via de regra, o câncer da próstata, que é a joia da coroa aqui na urologia, é um sintoma irritativo, que se confunde também com um crescimento benigno da próstata que entope a bexiga, o indivíduo não consegue urinar, tem que passar uma sonda, essa coisa toda. E agora, dependendo do tipo da doença, se é benigna ou maligna, é um tipo de procedimento cirúrgico. Mas, Ari, é o Dia Internacional do Homem, ou o Dia Nacional do Homem aqui no Brasil, 15 de julho. Gente, não é só urologia, é toda a vida de um sujeito. Prevenção cura. A tecnologia médica ela tem avançado muito. Bastante. O câncer de próstata é um dos hipoteticamente curáveis atualmente, como alguns. Detectado precocemente. Exatamente. E tem alguns que ainda é um grande problema, mas não temos dúvida, né, que essa longevidade da raça humana que já está acontecendo, né, é devido, né, ao progresso da tecnologia geral e da tecnologia em saúde. Não vamos perder a oportunidade nem a linha que nós estamos levando agora. Eu sei que eu já lhe perguntei isso no início do programa. De quanto em quanto tempo é recomendado ao homem fazer um preventivo? De ano em ano? Para tudo é anual.
O da próstata lá na clínica nunca é da próstata, é de tudo, de toda a via urinária. Você vai fazer um ultrassom, é um ultrassom não só da próstata, é um ultrassom de toda a via urinária. Aí você detecta problemas e câncer no rim, problemas e câncer na bexiga. É muito simples. A prevenção é anual, sensu lato. Comece pelo clínico, na dúvida, ou pelo cardiologista. Ele tem toda a ferramenta para te instruir melhor, fazer com que você viva melhor. Eu vou fazer duas perguntas em uma, que eu sinto que o tempo, ninguém me passou ainda, o tempo está indo, fazer duas perguntas em uma, doutor Eli. O que é hipertrofia da próstata? E a principal, a cirurgia da próstata tira a potência? A hipertrofia da próstata é aquela doença não maligna que eu falei, que de início, pelo sintoma irritativo, confunde o paciente, porque pela irritação o sintoma basicamente é o mesmo. Então entope, arde, dói, muda, sei lá o que, certo? Então a hipertrofia é um crescimento não maligno ou dito benigno da próstata, que atualmente a primeira conduta é tratamento farmacológico que responde bem. Mas ainda se opera com muita frequência a próstata até um determinado tamanho. O pessoal chama de raio laser, que pode até ser o raio laser também, pelo canal da próstata. A gente faz um túnel por dentro da próstata com várias fontes de energia, inclusive o laser, ou até uma energia através do bisturi elétrico ou vaporização. A hipertrofia é isso. E da mesma maneira que se dá hipertrofia, se dá atrofia da próstata. Não se sabe por quê. É claro que é mais a hipertrofia, que é decorrente do envelhecimento celular, do corpo, dos órgãos como um todo, mas numa rara parcela dos homens, pelo mesmo estímulo, ele começa a atrofiar a próstata. Agora, a cirurgia de próstata, em especial aqui a prostatectomia radical, referente ao câncer da próstata, quando indicado, ela tem uma chance que não é desprezível de levar à incontinência e à impotência. Também nisso a tecnologia está beneficiando a recuperação do paciente. Existe um processo transitório de até 1 ano, onde ocorre essa questão da perda da urina e a dificuldade na manutenção da sua sexualidade. Mas com a preservação dos nervos eretores dessa região, muito está se avançando, então a incidência está caindo muito. Mas isso também tem algumas soluções farmacológicas também. Não confundir, né, doutor Eli? Cirurgia da próstata com vasectomia, não tem nada a ver, né? Absoluta. Não, porque tem muita gente que é na mesma sequência. Eu fazer vasectomia? Não, vou perder minha potência, etc. e tal. Eu tenho muitas perguntas aqui, mas eu vou atender primeiro os telespectadores, doutor Eli. É o Tinho, do José Menino, em Santos. Ele pergunta: a pílula do dia seguinte, qual a maneira certa de tomar? A pílula do dia seguinte é para mulher. Ou tem para homem também? Não, está tendo para homem, mas ainda nós não estamos utilizando, que no caso do homem tem que ser a pílula de antes, né? Porque todo mundo deu risada depois que foi. Martinho, obrigado pela pergunta. Doutor Não, a pílula do dia seguinte é uma dose razoável de hormônio para a mulher. A pílula ou a injeção do dia seguinte. Ele pergunta. Mas isso tange mais a orientação do ginecologista, e é melhor o preservativo do que a pílula de antes ou a pílula de depois, certo? Aí não há problema algum. Ele pergunta qual é o momento que ela dá resultado. Um abraço para o Câmara Cleiton, já amigão, Câmara Cleiton.
para mim e para o convidado. Obrigado. Obrigado, Tinho, pela pergunta. Tem mais um, tá, doutor Eli? O Ademir, Campo Grande e Santos, se tem problema de fazer exame da próstata pelo sangue. Eu sempre faço de 3 em 3 meses. Uma boa noite. O senhor entendeu a pergunta? Entendi. É o Ademir, do Campo Grande. Eu vou pedir para você não exagerar de um lado e exagerar de outro. Exame de sangue uma vez por ano, exame de próstata, o toque também, mais ou menos isso. É totalmente desnecessário, se você não tem uma doença prostática em curso, que você faça o seu PSA de forma trimestral ou semestral. O protocolo recomenda pelo menos uma vez por ano para pacientes assintomáticos. Paciente sintomático é outra história, é um detalhamento e uma certa complexidade que nem cabe aqui. É um indivíduo doente, então ele vai seguir a orientação e um protocolo que o médico segue. Mas para paciente assintomático, no aspecto preventivo, uma vez por ano é o bastante. Doutor, pergunta: mentira ou verdade? Mito ou verdade? Tomar leite causa cálculo renal? É uma pequena verdade. Não. Na prática, não. O leite é uma fonte energética e proteica de alta qualidade, salvo as restrições que a pessoa possa ter no aspecto de intolerância à lactose e tudo mais. Ele pode tomar o seu leite de uma forma sistemática, lembrando que conforme a nossa idade avança, né, a gente acaba tomando menos bebidas lácteas, porque a intolerância à lactose ela vai aumentando a sua frequência conforme a idade avança. Mas dizer que o indivíduo está cheio de cálculo por conta que ele é um beberrão, um bezerrão, não procede. A dieta que se preconiza para algum paciente com calculose das vias urinárias, ela tem que ser bem especificada, com base em exames, em análise e tudo mais. Mas se o indivíduo toma aí, sei lá, 1 copo de leite por dia, no máximo 2, sinceramente está assintomático, pode continuar com a vida saudável dele e está tudo bem. Já me passaram que eu tenho 3 minutinhos, eu tenho 3 perguntas para fazer do doutor que eu acho que eu não quero deixar de fazer. Segunda, mito, verdade ou mentira? É verdade que, eu acho importante essa pergunta para o doutor, é verdade que quem toma Viagra pode ter infarto do coração? Tomar sim, aleatoriamente, sem consultar o médico nem nada. Toda e qualquer droga, ela pode ser maléfica, qualquer uma delas. O Viagra e outras drogas análogas foram um grande avanço na medicina no intuito de resgatar o amor próprio do homem, certo? E harmonizar as relações íntimas do casal. O Viagra, quando ele tomado sob orientação e sem o paciente apresentar riscos que impeçam que ele tome esse tipo de droga, não há problema algum. Agora, gente, fazer o que se faz por aqui, por aí, pelo mundo todo, porque esse tipo de remédio é venda livre. Os jovens, principalmente, numa total irresponsabilidade, ficam tomando isso numa forma de turbinar a relação, associada a álcool e tudo mais, e às vezes outras drogas. Então isso não tem sentido. Aí vai ser uma droga como outra qualquer. Mas a pergunta pura: eu necessito de um suporte farmacológico para minha ereção. Tomada com responsabilidade, não vai matar ninguém. Doutor Eli, 2 em 1, porque o tempo está acabando, né? Essa aí tem muita gente que vai gostar, hein? Presta bem atenção, hein? Existe algum exercício para A, aumentar o pênis, 2, engrossar o pênis? Existe gente muito séria
trabalhando profundamente em universidades no mundo todo, no sentido de dar uma solução para micropênis ou um pênis que não atende à demanda do indivíduo. Mas formalmente não existe nada no mercado. Ao contrário do que se vê por aí, em qualquer rodapé de revista, em qualquer jornal, em qualquer TV, coisa e tal, mas isso não tem uma sustentação e não tem uma homologação pela Sociedade Brasileira de Urologia e tampouco pelo Conselho Federal de Medicina. Pode-se alongar o pênis? Sim. Pode-se engrossar o pênis? Sim. Mas são situações precárias, transitórias, é que nem a sanfona, vai e volta, vai e volta. Isso não é bom, ou seja, não é recomendável, não há suporte médico para isso ainda. Doutor Eli, foi uma verdadeira aula de anatomia para você, homem. Eu aprendi muito. Espero que você também tenha aprendido. Cuide da sua saúde. Cuide do seu instrumento, o seu corpo. Doutor Eli, mais uma vez, grato pela sua presença aqui no Baixada em Foco. Muito obrigado. E aí, companheiros, companheiras, ouça o teu coração, leia a tua mente, ame o teu corpo, aí todo mundo vai viver melhor. Muito obrigado pela oportunidade. Vá ao teu médico. E para você, repito, depois dessa verdadeira aula de anatomia, aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente.